com vocês. Hoje vim trazer um vídeo sobre como foram os meus dias de aulões, alguns deles, né? Aí eu estava indo pra escola, estava tendo os aulões de 7 horas da manhã, né? Saí bem cedo. De bem, perceba. E aí a gente vem falando um pouco da questão. O conceito de bem, para Platão, está muito atrelado à ideia do metafísico, tá? Então, assim, se você vê uma questão também, falando aí do bem, etc., e tem Platão no meio, se você perceber que a questão está tendendo a algo metafísico, o que é metafísico, professor? O aula anterior foi de filosofia, e aí o professor dá um tempo pra gente responder as questões, e aí eu respondo muita questão, eu tento responder tudo. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Médio, mas modificado da Europa Central, sai de baixo de conversas feitas de algodão, cuja produção doméstica na Índia. No resto... Aí a gente estava tendo um aulão de geografia, muito bom inclusive, só que eu já tinha visto o assunto desse aulão, então eu foquei em fazer questões, foram 30 questões de geografia e eu consegui fazer bem rapidinho, com a taxa de acerto bastante alta, então foi bastante produtivo esse aulão. Gente, nesse vídeo eu vou ficar mostrando uma parte de estudo da minha tarde, tá? Não foram todas as vezes. Aí era 4h33 da tarde e eu tava fazendo uma revisão de biologia. Como eu já expliquei pra vocês, o meu método de revisão agora é revisar as questões que eu mais errei. E aí vou pegar o assunto dessas questões e fazer essas questões novamente. Como é que eu tô fazendo? Eu vejo a aula, se eu achar necessário, ou eu vejo um PDF do assunto e eu tenho um caderno de post-it de revisão. Então eu vou fazendo mini resuminhos nesse post-it das coisas que eu achar mais relevantes. Depois de ter visto a aula inteira, eu vou dar uma lida em voz alta, eu vou explicar pra mim mesma esses post-its do caderno. E eu vou escrever numa folha de papel, bem rascunho mesmo, de lápis assim, tudo que eu me lembro daquele caderno, sem olhar em nada, sabe? E aí eu escrevo de caneta vermelha quais foram os pontos que eu esqueci, para eu trabalhar depois de forma mais fixa. E aí depois de fazer tudo isso, eu vou fazer as questões. E realmente eu achei que melhorou muito. E eu consegui realizar as questões que eu tinha errado anteriormente. Lembrando que eu não reviso os assuntos que caem minimamente no Enem, se o que cai mais. Aí, quando chegar mais perto do Enem, se eu tiver revisado os assuntos que mais caem, eu vou dar uma olhadinha, porque o que faz realmente diferença na hora do vestibular não são as pessoas que revisam o que cai, mas sim as pessoas que revisam o que não cai geralmente, porque faz uma grande diferença. Aí eu já tinha mostrado quais eram as anotações que eu tinha feito de biologia, e aí eu vou escrevendo no lado qual é o assunto. E aqui eu tinha escrito as fórmulas, né? E fica bem organizado assim no post-it. Eu gosto bastante de utilizar assim. Eu vou responder as questões, né, que tem aqui no cursinho. Eu espero que sejam fáceis, porque as questões que eram fáceis, que eu tinha certeza, eu errei. Então, vamos fazer aqui as questões. Gente, eu tô fazendo, na verdade já fiz, uma lista de questões do livro da Poliedro, de língua portuguesa. Como eu não estudo especificadamente gramática, então eu acho importante fazer essas questões que são dos vestibulares que eu vou fazer. No caso, aqui só tem do Enem que eu vou fazer, né? O outro vestibular é o SSA, que é o daqui do meu estado.
mas é muito importante eu fazer essas questões do Enem. Por exemplo, e ainda mais quando são essas questões que eu errei no simulado, por exemplo. Essa questão eu errei no simulado porque eu confundi com a pandemia, não sei porquê. Talvez seja pela máscara. E aí, sei lá, eu errei essa questão. E agora, como eu já corrigi essa questão, eu soube responder. E essa aqui também eu lembro que eu fiquei em dúvida, e aí eu corrigi, eu soube como foi a questão. Então é muito importante a gente refazer as listas de questões. Ele vai exigir a preposição para ter um sentido diferente. Por exemplo, se eu disser a você o seguinte: eu vou assistir um filme hoje à tarde. Nefarious. O filme. Eu vou assistir o filme. Essa frase está certa ou errada? Ou essa oração está certa ou está errada? Bom dia. Estou indo eu para o aulão novamente estudar nas férias. Hoje é aulão de Ciências da Natureza, Química, Física, Biologia. Semana passada também teve dessas matérias. Só que são professores diferentes hoje. E aí é uma bela caminhada. Mas é bom praticar exercício físico assim, cedinho. São 7 horas e alguns minutinhos. E o aulão começa às 7h30. E vai até 9h30. A gente tem 2 intervalos. Um de 9 horas e um de 10h45. São 15 minutos cada intervalo. E aí a gente pode sair da escola e comer fora. Ou comprar coisa, ou levar, sei lá. E amanhã é o último dia. Sinceramente, eu não tava nem com vontade de ir hoje. Porque eu tava muito cansada, tava com muito sono. Só que aí eu resolvi esperar um pouquinho o sono sair. Eu ainda tô muito cansada. Tô com dor na lombar. Mas tô indo. Então preste atenção. Um dos desafios a serem superados na produção de energia eólica é reduzir os impactos da poluição sonora, a qual ficam sujeitos os moradores que vivem próximo às torres eólicas. O contexto. Sabendo disso, uma empresa especial... Bom dia. Hoje é outro dia. Hoje é dia 18. E eu estou indo para meu último aulão. Eba! Hoje é matemática e redação. E aí o primeiro horário é de 7h30 até as 9, eu acho. E é de matemática. Aí depois é de 9h15 até 9... Não, é de 9 até 9h30 o intervalo, eu acho. E o aulão de redação, que na verdade é uma mesa, né? Mesa redonda. E o pessoal chama alguns profissionais e a gente fica debatendo sobre algum assunto importante na sociedade e que pode ser uma problemática que cai no Enem. E aí a gente fica tirando dúvidas com eles, debatendo, adicionando algum argumento. E eu acho interessante, principalmente porque tem biscoito e café pra gente comer e tomar. Amanhã, sexta-feira, vou fazer um simulado do Enem. Eu vou tentar gravar alguma coisa, né? Hoje de tarde eu quero fazer uma lista de ciências da natureza.
Eu não sei se eu vou conseguir. Essa semana os alunos são muito puxados e aí de tarde geralmente eu tiro pra descansar. Mas não é um descanso completo, né? Eu faço alguma coisa, eu reviso algum assunto ou eu faço lista de questão e sempre eu faço Duolingo. Minha ofensiva já tá nos 22 dias. Eu gosto de fazer Duolingo e eu preciso fazer. Hoje eu acordei mais cansada do que eu acordei ontem. Eu não me lembro se eu dormi mais tarde do que no dia anterior. Só sei que ontem eu fui ver um filme. Eu fui ver Ilha do Medo. E nem vi todo. Se eu tivesse visto todo, eu ia dormir mais tarde ainda. Mas eu já li o filme e aí eu já sei mais ou menos como é. Só que é bem diferente. Bem diferente. Mas eu gostei. Eu acho a coisa mais linda passar por aqui. Porque tem umas árvores. E aí eu gosto dessa coisa meio crepúsculo. Claro que temos problemas urbanos, mas eu gosto dessa coisa meio crepúsculo. Certo? 10. Que é hipotenusa, porque está do lado de cá. Ele já disse que era hipotenusa. E esse lado é 6. Então eu sei que esse lado aqui vai ser quanto? Esse lado aqui, por isso.